todo esse roteiro, o Flamengo foi mal, o Felipe Luiz foi mal, o Felipe errou. E aí, eu nem sei se a gente tem essa fala dele, acho que de repente a produção separou pra gente. Tem. Na entrevista coletiva, ele fala que o jogo foi igualado. Desculpa, Felipe, mas o jogo não foi igualado. O primeiro tempo foi um pouco mais parelho, né? O Flamengo e o Cruzeiro ali tiveram um jogo mais igual. Mas o segundo tempo inteiro foi do Cruzeiro. E isso complicou, né? A forma que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele colocou a equipe do Cruzeiro em cima do Flamengo, complicou e o Felipe Luiz não soube sair ali da estratégia aplicada pelo Leonardo Jardim. A gente via muito o Cruzeiro jogando nos erros do Flamengo, pressionando principalmente os homens, os portadores da bola ali no meio-campo, jogando muita bola nas costas do Wesley também, coisa que o próprio Central Córdoba chegou a fazer, né, no Maracanã. Foi um jogo muito parecido, inclusive, com o jogo do Central Córdoba, só que com o Cruzeiro com mais qualidade, jogadores do Cruzeiro com mais qualidade. E a gente falando muito do Gabigol, mas o que jogou o Caio Jorge, o que vem jogando, né, nessas últimas rodadas, se encontrou ali com o Leonardo Jardim, jogou muito, poderia ele mesmo, o Caio Jorge, ter feito mais uns 2 gols no Flamengo. O Rossi, sem dúvida nenhuma, foi o melhor em campo. O Flamengo teve muitas vezes os jogadores do Cruzeiro chegando no mano a mano com os zagueiros do Flamengo. Então, assim, foi realmente um jogo onde o Leonardo Jardim conseguiu ser superior ao Felipe Luiz em termos de estratégia. E já tem aquela tropa do... Contrata logo o Jesus, que o Jesus agora está oficialmente na pista, né? Desempregado. Já é pra tanto, Pedrosa? Não. O pessoal é meio esquizofrênico, né, cara? O Felipe era o melhor do mundo semana passada, agora já, rua. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu venho falando isso já tem um tempinho por aqui, que o imediatismo do torcedor e essa quantidade de jogos também, uma em cima da outra, faz com que o torcedor ache que o seu time uma hora é o melhor do mundo e outra hora é o pior do mundo. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, na minha cabeça, seria até o Flamengo ideal, o Flamengo mais forte, digamos assim, mas ele não só contou, repito, com uma partida bem abaixo, principalmente do De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz é uma válvula de escape muito interessante para o Flamengo, ele teve uma partida abaixo. Inclusive, não entendi o porquê do Felipe Luiz ter deixado ele os 90 minutos dentro de Errou campo. Muito, né? Visto que ele foi mal e que o Cruzeiro conseguiu acabar com essa válvula de escape do Flamengo. O Gerson fez um jogo muito abaixo também. Eu, principalmente, vou citar aqui, mais uma vez, para mim, um erro grave. Voltar com o Bruno Henrique e voltar também com o Michael. O Bruno Henrique não tá jogando nada há muito tempo, gente. E não é só por conta da questão do problema que ocorreu em relação ao cartão amarelo, à investigação de aposta. O Bruno Henrique tá mal. Ele perdeu a posição titular e ele tá mal. Ele entra mal nos jogos, quando o Felipe Luiz poderia ter colocado o Luiz Araújo, poderia ter colocado o Joshua, poderia ter colocado o Matheus Gonçalves, que são jogadores que, na minha visão, estão entrando e estão respondendo melhor do que o Bruno Henrique e muito melhor do que o Michael, que é outro também que eu entendo que o treinador queira proteger, mas também tá mal. Então, no primeiro tempo, o Cruzeiro faz logo um gol ali numa jogada individual do próprio Caio Jorge, que cresce numa roubada justamente em cima do De La Cruz. O Caio Jorge, para mim, é um jogador espetacular, um atacante praticamente completo, consegue conduzir, tem chute de fora da área, tem oportunismo também. Vi muita gente falando sobre falha do Rossi, discordo totalmente que foi falha do Rossi. A bola ainda quica no gramado antes do chute entrar no primeiro gol do Cruzeiro, então foi um belo gol do Caio Jorge, que o Léo Pereira deu mole, poderia ter pressionado, poderia ter combatido naquele momento ali, esse lance aí que eu tô falando. Olha a forma como o zagueiro, na minha visão, ele não deve se posicionar, porque ele corre pra trás, ele deixa o atacante correr, driblar e chutar. E tinha então, cobertura, assim, né? Porque exato. o Léo Ortiz estava ali, tinha cobertura. Tem que combater, tem que dar o combate, tem que dar o bote. E quando não dá o bote, um jogador de qualidade como é o Caio Jorge vai finalizar e vai conseguir fazer o gol. Depois o Flamengo consegue crescer um pouquinho dentro da partida, tem a genialidade do Arrascaeta, que acerta um chute belíssimo, indefensável. No segundo tempo, eu vou ser sincero, por tudo que eu vi desse Flamengo, principalmente no Campeonato Brasileiro, com essa equipe, achei que o Flamengo ia controlar e amassar. Foi completamente o contrário. O Cruzeiro teve 2, 3, 4 oportunidades para poder fazer outros gols. O Rossi, para mim, foi o melhor jogador da partida. O Cruzeiro produziu muito mais do que o Flamengo. E olha só como o plano de jogo que a Raíssa destacou aqui, do Leonardo Jardim, deu certo. Até os 88 minutos, ele não tinha feito nenhuma substituição. 88 minutos. E aí ele coloca justamente a estrela do treinador e a estrela do Gabigol também. Ele coloca o Bolazzi, coloca o Eduardo e coloca o Gabigol.
O Bolazzi Eduardo faz a jogada na lateral e o Eduardo sofre o pênalti. Quem bate? O Gabigol. Então acho que em plano de jogo, em intensidade, em entendimento da postura do que valeria esse jogo, o Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo e diria que foi a pior atuação do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Foi a atuação em que um time mais deixou o Flamengo desconfortável. O Cruzeiro venceu com todos os méritos. Cadê o Papa, hein? Bota o Papa aí na tela pra gente. Alô, Papa. Tudo bem por aí, Papa? Tá tranquilo? Derrotinha ontem tava na conta. Já tá recuperado. Cabeça já desinchou, Papa? Não, se o problema fosse a cabeça, meu irmão, eu vou te falar, hein? Porra. Precisa dizer o que Fugiu, que... né, Papa? Fugiu do programa. Ó, tô com uma dor de cabeça aqui, Papa. Ó, uma dor de cabeça aqui, ó. Pô, se eu fugisse, eu dava um atestado e não nem participava, né, cara? Tô medicado aqui, cara. Tô com um problema de pedra no rim, cara. Terrível. A pior dor que alguém pode sentir, eu acho que é complicado demais, Pô, amanheci no hospital, mas estamos aí, sempre presentes. Agora, vou falar uma coisa. Eu acho que o Rossi, realmente concordo com o Pedrosa, o Rossi foi o destaque da partida, mas quase ninguém está falando do que o seu Wilton Pereira Sampaio fez mais uma vez. Agora, o Flamengo jogou muito mal, não é desculpa falar de arbitragem, tá? Porque o Flamengo realmente jogou muito mal. Foi uma das piores partidas do Flamengo esse ano, sob o comando do Felipe Luiz. Eu acho que outra coisa, o Gabigol, eu acho que ele, na verdade, foi muita sorte. Na verdade, ele sempre teve na carreira dele, né? Principalmente desde que chegou no Flamengo. Ele sempre teve muita sorte. Realmente, ele falou que ele tem estrela. Só que, agora, saindo um pouco do jogo, ele conseguiu fazer o quase impossível. Fazer o gol e irritar a torcida do Cruzeiro. Que o que eu vi de comentário de torcedor do Cruzeiro falando, pô, o cara está falando que ama o Flamengo. Mal fala do Cruzeiro, só fala de Flamengo. Mas eu notei isso também, cara. Eu notei isso depois do jogo, quando ele deu aquela entrevista. Achei rasgado o elogio dele ao Flamengo. Ele até falou, acho que eu não tinha ouvido ele falar ainda, o Papa. Eu não tinha ouvido ele falar o que ele falou ontem. Falou, olha, meu problema foi só com o presidente. Tem nada a ver com o clube, com a torcida. Eu amo o Flamengo. Eu não sei. Só faltou dizer se eu aceito voltar agora pro Flamengo. Só faltou ele dizer isso, sinceramente. Só que ele cometeu um erro, Ilan. Só que ele cometeu um erro. Sabe por que ele cometeu um erro? Porque o BAP também não quis ele. O BAP ganha a eleição no final do ano passado. O BAP tinha condição ainda de assinar com ele. A Raíza tá aí, ela sabe que se o BAP quisesse, ainda ficava com o Gabigol. E o Gabigol queria ganhar de 2,5 milhões a 3 milhões, que eu acho um absurdo. E vou dizer uma coisa, o Pedrosa falou e a gente comentou ontem, Raíza, o Caio Jorge, o Gabigol pode ter feito gol lá de uma sobra do pênalti que ele até perdeu. Mas tem alguém pra gente elogiar e destacar, além do técnico também do Cruzeiro, o Jardim, que é muito bom, e que realmente soube preparar o time para enfrentar o Flamengo. O Cruzeiro em alguns momentos sobrou para cima do Flamengo. Mas a gente tem que falar do Caio Jorge. Como o Caio Jorge jogou? O Caio Jorge ontem foi, cara, uma loucura. Ele acabou com o jogo. E tem sido assim, ele acabou com o jogo. Mostra porque o Gabriel tá no banco, a gente tem falado isso aqui. Porque o Caio Jorge entrega mais. Tem sido assim. O Caio Jorge tá jogando muito. Não, eu sei, mas eu tô dando um exemplo de que ontem as pessoas falam, o Gabigol fez o gol, lei do ex. Óbvio, vai falar, porque ele jogou no Flamengo. Esperava até uma zoada, e pelo contrário, os cruzeirenses estão com raiva dele pelas coisas que ele falou. Ele, ao invés de nem zoar, de ficar na dele e não comemorar, ele conseguiu irritar a torcida do Cruzeiro. Por tudo que ele fez aí. Isso aí com a camisa do Flamengo no pescoço, né? Ele recebeu aquela camisa. Do Flamengo, o jogador do Cruzeiro puxa a camisa, ele vai e bota de novo. Pois então, tipo assim, ele tem um problema que ele parece que ele não consegue. Ele também errou com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Agora irrita do Cruzeiro. É um cara difícil. Agora, se é pra falar de alguém, gente, vocês estão botando o Gabigol aí na foto. Quem tinha que estar na foto era o Caio Jorge. Cara, ele acabou com o jogo. Papa, quem decidiu o jogo foi o Gabigol, Papa. Foi o Léo Pereira que decidiu o jogo. Léo Pereira. Papa, como é que vai? Léo Pereira falhou nos dois, mano. O Flamengo não merecia. Não merecia empate nem vitória. Flamengo não merecia empate nem vitória, tá, Pedro? Eu tô dizendo agora. Claro. Mas da forma que foi, como a gente critica a arbitragem o tempo todo, a gente critica as coisas que têm acontecido, e tá sendo geral, não é para prejudicar só o Flamengo, não.
O Wilton Pereira Sampaio, ele costuma errar muito contra o Flamengo. Ele é horroroso, Papa, contra todo mundo, pô. Ele é horroroso. Ele deixou o Cruzeiro bater à vontade. E eu vou te falar, o Cruzeiro teve chance, a bola na trave, que o Rossi, para mim, é o melhor jogador do Flamengo. Em campo, ele defendeu demais. Para quem não tinha noção do que era o Rossi, ontem aprendeu. Foi uma aula do Rossi. O Rossi arrebentou. Só que eu queria te falar o seguinte, o Flamengo, mesmo não merecendo ganhar ou empatar e tudo mais, teve uma falta na origem da jogada do pênalti no Bruno Henrique. Um sanduíche em cima do Bruno Henrique. Teve uma falta claríssima. E o Bruno Henrique reclama disso. E aí o pessoal, quando eu falei, olha, esse pênalti tinha que ser revisado, o pessoal me detonou no Papa, eu vi a tua postagem. Depois que eu mostrei o lance, o pessoal estava achando que eu estava reclamando do pênalti do Léo Pereira. Não. Que foi. Eu vi a tua postagem, eu vi o lance, né? Inclusive no teu Instagram, se não me engano. Tô tratando com uma seriedade isso. Agora, eu não tenho certeza que foi falta no Bruno Henrique. Entendo que tem uma polêmica ali, né? Agora, foi falta de fato nele? O Bruno Henrique nem reclama, cara. Ele não reclama disso. Ele levanta imediatamente. Você vai ver logo na sequência. Esse é o lance? Não, acho que olha só. Não, isso aí não é falta, gente. Com todo respeito. Existe uma intensidade ali da jogada. Mas cadê a falta? Ele vai na bola ali, ele tira na bola. Quem cai Não. O jogador que dá o carrinho, quem é que dá o carrinho ali? É o próprio Gabigol, não é? Não sei, não, acho que parece ser o Romero. Roupa pra dentro, parece ser o Romero. Cara, esse ângulo aí não é o melhor. Tem um outro ângulo, não sei se a gente vai conseguir encontrar, que dá pra ver claramente ele fazendo calço com o pé e travando o Bruno Henrique, e o outro vem e dá um encontrão nele. Então, no mínimo, deveria ser revisado. Mas, o Papa, olha só, o que você citou aí, o árbitro que apitou o jogo, que é o Wilton Pereira Sampaio, ele é um árbitro que não dá faltinha. É isso que até falaram. Teve um jogo nessa... Vários lances nesse jogo mesmo, ele não apitou. Ele tem um critério que ele não apita a faltinha, e eu acho às vezes ruim, tá? Porque muitas vezes ele não apita o que é falta de verdade. Por quê? Ele quer deixar o jogo correr, ele quer fazer um jogo estilo Premier League. Ele tem essa característica. É esse que é o problema. Tem que ver o critério dele dentro da partida. Porque vários lances parecidos... Eu só queria reclamar dele, entendeu? Exato. Reclamar do Wilton, mas eu quero dizer o seguinte, olha só. Vamos ser sinceros, eu tô sendo sincero. O Flamengo não merecia o empate. Tem jogos que você vai perder e tem que assumir que merecia perder. O Cruzeiro jogou mais. Então eu não tô aqui chorando que o Flamengo merecia. Sim, você tá registrando aí um fato aí. Sim. Estou registrando que mais uma vez o Wilton, né, erra, ou de pelo menos nem checar. E eu vi de um outro ângulo, realmente parece falta. A faltinha que o Pedrosa falou. Eu só não sei se o protocolo do VAR, o protocolo do VAR em lance de gol, quando acontece o gol, ele recomenda revisar o lance inteiro desde a origem da jogada. Isso. Eu não sei se o lance de pênalti... E ele estava ali de frente para a jogada. Não sei dizer. O árbitro estava ali de frente para a jogada. Olha ali ele aparecendo ali. Tava ali, ó. O árbitro estava em cima do lance. Enfim, nessa imagem eu acho inconclusiva, não consigo, falei até pro Papa isso ontem, eu não consigo, com essa imagem, concluir se teve falta ou não. Raíza, percebe que é o Bruno Henrique que toca a bola, não é o jogador do Cruzeiro, que tá parecendo que ele dá o carrinho na bola, mas não é, entendeu? Não sei, não dá pra ver. Ângulo. Eu vou tentar realmente nesse ângulo não dá pra ver, de fato não dá pra ver. Eu acho que isso aí é uma discussão, eu acho que quando a gente chega numa conclusão que o Flamengo nem merecia o empate, é uma realidade, tá? É que nem a gente discutiu um jogo que foi... Tudo bem, é porque foi 2-1, seria um lance capital. Não é um jogo que o Cruzeiro meteu 3, 4-1, porque o Rossi salvou. Mas pensando, tipo, aqueles jogos, Pedrosa, que a gente fala, foi 3-1, não ia afetar muito no jogo. Entendi. O que o Cruzeiro jogou contra o Flamengo, isso aí eu acho que não deveria ser nem discutido. Só que eu queria registrar, porque o Wilton faz isso, entendeu? Tudo bem, tá certo. É teu direito. Eu acho que é teu direito. Ele tem esse critério mesmo, ele é mais rigoroso. Ele é um cara mais rigoroso. Ele é um cara que ignora várias faltas em vários momentos. Em outras é benéfico, porque ele deixa o jogo correr, como ele deixou nesse caso aí. Mas, infelizmente, é o jeito que ele apita, que é o jeito que muita gente não apita. Então, o que falta na CBF é critério, que é o que a gente fala aqui o tempo inteiro. O Papa... Agora, não tem esquema, não estou falando que tem esquema contra o Flamengo, não tem nada disso. Eu estou só registrando sobre o Wilton e o Wagner Way também, tá? O Wagner Way no VAR, que é muito, muito fraco. E a galera já tava cornetando o Filipinho, hein, o Papa? Você pediu para dar uma segurada mais cedo, eu vi isso aí mais cedo na tua rede lá. Pô, tá maluco, né, cara? Pô, isso é uma loucura. Eles querem o quê? Celso Roth?
Pelo amor de Deus, né? Diniz, ô Papa, tá na pista aí, porra. Não atravessa a sombra do Diniz. Vai brigar com o Vasco. Não, faz isso não, cara. Pô, o Felipe tá fazendo um grande trabalho, cara. O Felipe tá fazendo Vamos um grande trocar, trabalho. leva o Diniz, manda o Felipe. Manda o Felipe lá.